Olá pessoal, vocês que estão revisando aí a resolução 4949 de 30 de setembro de 2021, aqui vão algumas dicas importantíssimas, dicas quentes aí sobre esta resolução. Vamos lá. Bem, primeiro ela vai cair na sua prova, né, 4949 de 30 de setembro de 21, que ela trata o seguinte aspecto: como relacionar com o cliente. Então envolve questões como contratos, resolve questões como o próprio relacionamento do banco com o cliente. Então, tudo isso é parametrizado pelo Banco Central. Então, lembrem-se disso. Então, essa resolução ela vai dar diretrizes que todas as instituições financeiras, todas as organizações que trabalham vinculadas aí sobre o crivo do Banco Central do Brasil, elas vão precisar seguir para estabelecer o que eles vão entender como um bom relacionamento com os clientes. Basicamente trazendo alguns aspectos como transparência, eficiência e qualidade na prestação de serviço. Então lembrem disso. Transparência, eficiência e qualidade. Bem, então, como eu estava falando, foco aqui, ó. A resolução estabelece as diretrizes que as instituições financeiras devem seguir para estabelecer um bom relacionamento com seus clientes, visando a transparência, eficiência e qualidade na prestação de serviço. Então, esses três elementos aí são elementos chave. E entre esses principais pontos estabelecidos, a gente tem aí algumas possibilidades, né? A gente tem alguns pontos aí que nós temos que considerar. Vamos lá. Quais são esses pontos? Primeiro ponto que a gente tem aqui: obrigatoriedade de disponibilização de canais de atendimento, como telefone, internet e atendimento presencial, com informações claras sobre os serviços oferecidos e as condições de contratação. Então, nesse caso aqui, basicamente, né, as empresas elas precisam disponibilizar canais de atendimento de forma clara, né, que tem que ter informações claras sobre quais são os serviços oferecidos, quais são as condições de contratação, se refere a uma exigência prevista em diversas normas, né, e regulamentações que estão vinculadas aí ao próprio Banco Central, tudo para garantir o quê? A transparência e a proteção dos direitos do consumidor. Então, isso significa dizer o quê? As empresas têm que fornecer aos seus clientes meios de contato efetivo, então telefone, uma hotline, uma linha, internet, atendimento presencial, atendimento online, tudo isso para esclarecer dúvida, prestar reclamações, receber essas reclamações, e aí com isso essas informações elas têm algumas características, serem essencialmente claras. A segunda é a garantia de tratamento justo e igualitário a todos os clientes, independentemente de renda, idade, sexo, raça, entre outros fatores. Então, todos devem ser tratados de maneira igualitária. Tá? É claro que existem os casos previstos em lei de atendimento prioritário, mas o tratamento permanece justo e igualitário. O terceiro elemento é a proibição da oferta de produtos ou serviços de forma compulsória, sem que o cliente tenha feito solicitação expressa. Então, nesse caso aqui são os exemplos de seguros, de previdência, de algum tipo de CDB, alguma contratação que é feita e essa contratação ela é meio que obrigatória, ela é compulsória. Então, é a famosa venda casada. Então, não é permitido, tá? Então, se o cliente quer, por exemplo, um empréstimo, ele não é obrigado a contratar um seguro domiciliar, por exemplo. Então, isso é uma prática que está prevista na resolução como uma prática proibida. Próximo elemento aí da nossa observação é a transparência nas informações prestadas aos clientes. Então, taxas de juros, tarifas, prazos, garantias e condições de contratação, tudo isso deve ser levado em consideração para que seja da forma mais clara, mais límpida possível. Possibilidade de encerramento de contrato de forma gratuita. Então, o cliente, a qualquer tempo, ele quer encerrar o contrato dele, ele pode fazer isso sem prejuízo aos direitos que lhes faz jus. É claro que tem situações específicas, mas, por exemplo, aqueles contratos fidelizados em que ele tem que pagar para encerrar o contrato, isso não é permitido.
Dever de prestação de informações claras e objetivas sobre os produtos e serviços contratados, bem como sobre eventuais mudanças nas condições de contratação. Então, mudou as condições de contratação, tem que prestar essas informações sempre de maneira clara e objetiva. Acabou aquela história de letrinhas miudinhas de asterisco que o cliente não tem acesso. Garantia de sigilo das informações dos clientes, respeitando-se a legislação aplicável. Claro que tem casos em que há quebra do sigilo bancário, mas aí é outra questão prevista em lei. Mas a garantia do sigilo bancário é um direito previsto nessa resolução, inclusive até entre agências. Por exemplo, eu não posso consultar dados sensíveis de um cliente de outra agência, a menos que esse cliente transfira para a agência que a gente esteja atendendo. Então, percebam aí a questão da garantia de sigilo das informações. Vamos de questão Sesgran Rio, escriturário Banrisul. Então, uma senhora busca os serviços de uma instituição financeira postulando empréstimo para realizar negócios. Ela quer pegar um empréstimo e ela quer abrir seu próprio negócio. Após tratativas e buscas cadastrais, o negócio é aprovado, sendo apresentado o contrato com mais de 30 laudas e utilização de termos econômico-contábeis complexos. Então, ela pegou lá o contrato para ler, tinha 30 páginas de letras fonte Arial 10 para ela se virar, ler e assinar. Então, com base na resolução 4949, vamos ver o que a gente tem aqui de elementos. Letra A. O contrato deve ter uma redação técnica própria das operações bancárias, com utilização de termos profissionais. B. Sofisticada, para permitir o uso de institutos bancários e estabelecer critérios para a clientela. Clara, para possibilitar a acessibilidade do público e permitir um entendimento adequado. Simples, para acarrear novos clientes em operações de alto risco no mercado de capitais. E elaborada com o manuseio de vocábulos especiais que transmitem o real sentido das operações tradicionais. Aqui é só a gente voltar lá, tem que ter o quê? Transparência, prestação de informação, garantia de sigilo, possibilidade de encerramento de contrato, proibição de oferta compulsória, garantia de tratamento justo, obrigatoriedade de disponibilização de canais de atendimento. Nesse caso aqui, esse item de ser claro e objetivo, né? O penúltimo item. Então aqui, opção letra C. Vamos para o próximo. Auditor independente da Previc. Então, o auditor de um fundo de pensão verificar a conformidade da política de investimentos de entidade em relação à nova resolução. Observa alguns itens aí que são relevantes das políticas de investimento. Então, vamos ver qual é. Então, ele vai buscar entidade fechada complementar. Então, aqui, quais são as opções que a gente tem? Ser elaborada pelo Conselho Fiscal, conter justificativa para negociação de ativos financeiros, observar a regulamentação da CVM, adotar preferencialmente uma política generalista para os diversos perfis, fazer constar informações acerca de operações realizadas com ativos financeiros ligados à patrocinadora. Nesse caso aqui, nós temos um caso específico, que é outro contexto, outra resolução, mas aqui a gente ainda consegue, nesse caso aqui, pensando nessa opção, que é a resolução 4994, ela trata também sobre uma questão específica, que é a política de investimentos de entidades fechadas de previdência complementar, e aí trabalha com o EFPC. Então, esse grupo aqui, para essa opção aqui, a alternativa vai ser a letra E, mas qual é a relação que a gente pode fazer com a CMN anterior que a gente estava trabalhando? Tá? Qual que é a relação que a gente consegue fazer, associar com a 4949? Bem, é um princípio bancário, Você ter o quê? A clareza, prestar as informações. Então, aqui, fazer constar as informações. Então, fiquem atentos aí a essas opções também, tá? Beleza? Então, por isso, a gente precisa estar atento. Um grande abraço, até a próxima.